Olá, bem-vindo a mais um AgroConecta, que é uma ação do curso de mestrado e doutorado em agronegócio sustentável, juntamente com os cursos de graduação de agronomia e de comunicação da Uniderp. Aqui nós trazemos notícias, informações, trabalhos que a gente desenvolve junto com a comunidade, levando a extensão veterinária, a extensão agronômica, a extensão zootécnica para o campo. E hoje nós vamos conversar com o médico veterinário, que tem uma longa data, um longo trajeto de trabalho e conhecimento na área comercial e também na área de produção. Nós estamos juntos aqui com o André Sirkia Cardoso. Bem-vindo, André. Bem-vindo ao nosso espaço. Marcos, pela oportunidade concedida da gente estar com você hoje, na segunda-feira, dia 10 de novembro. Né? Fico muito satisfeito e muito grato por esse convite. Obrigado. O André é conhecido, amigo, conhecido que fala faz tempo que a gente se conhece. A gente se conheceu nos bancos da universidade, né, André? Isso. O André é meu veterano no curso de medicina veterinária, lá atrás, ainda no século passado, década de 90, né? Exatamente. Parece que foi ontem, né? E o André, a gente sempre discutia muitas coisas no mercado, porque o André sempre foi bastante da área comercial. E você trabalhou um bom tempo na área comercial. Conta essa história aí, de que você fez o trajeto da área comercial, depois foi a área de produção. Eu me formei em 1993, mas sempre tive um tino comercial. Então, assim que me formei, me engajei nas indústrias farmacêuticas, veterinária, e também trabalhei na área de nutrição animal. Então, eu tenho 33 anos de formado, né? Foi uma importante etapa da minha vida, onde eu desenvolvi o meu relacionamento humano, sabendo mexer com as pessoas, né, ouvindo bastante não, né, e, enfim, enfrentando desafios e vencendo batalhas. Né. Tive a oportunidade de ser vendedor, de ser veterinário técnico de grandes empresas multinacionais. Também gerenciei, né, alguns territórios do Brasil e formei equipe veterinária de vendas. Então, foi muito importante essa etapa da minha vida, mas eu sempre tive um objetivo. O meu objetivo sempre foi ser produtor rural. Né? Eu venho de família de produtores rurais. Então, destacava-se em mim sempre, onde eu fui fazer veterinária, porque eu sempre gostei da bovinocultura de corte. Né? Então, e que eu quero dizer é que esses 33 anos serviram muito de pré-requisito para eu galgar hoje o espaço e a atividade que hoje eu desenvolvo dentro do meu negócio. Isso é importante você falar. Porque quando a gente sai da universidade, o aluno ele quer fazer alguma coisa, mas as oportunidades passam pela frente. Então, o que você trouxe desse meio? O que você acha dentro dessa bagagem de conhecimento na área comercial te trouxe para poder ter certezas ou errar menos na atividade que você está desenvolvendo agora? Bom, primeiramente, a gente... com essa área comercial, a gente teve oportunidade de visitar inúmeras fazendas, inúmeros criatórios ao longo do Brasil, desde Rio Grande do Sul até Rondônia, Nordeste, enfim. Né? Então, a gente sempre, com esse advento de você viajar e buscar novos territórios, você fica assim, você aprende muito. Né? Você aprende de relações humanas, você aprende de assuntos técnicos, você aprende de como tocar um negócio, a viabilidade econômica de um negócio. Né? Então, essas oportunidades que a área comercial proporcionou foi muito importante para que eu formasse a estrutura para que eu desenvolvesse esse negócio. Né? Eu estou nesse negócio já desde 2014, né? Então, a gente sabe que negócio não é fácil, né?
A gente perde, ganha, empata, perde, ganha, empata, mas no fim o saldo ele é positivo. E essa experiência que eu tive comercial, ela serviu muito para que eu conseguisse abrir esse negócio de genética. E para ter sangue frio, né? Exatamente. Porque para você ser empreendedor e entrar no mercado de, como você mesmo disse, você ganha, perde, empata, mas você não para. Exato. E aí você vai tendo resiliência. Exato. E o que você pode dizer assim? Você trabalha hoje, né, com uma raça que é o Sind. Já você vai falar um pouco mais do Sind. Sim. Mas o seu fator de escolha, decisão de escolha, por que você não foi trabalhar com Angus, a mistura, né, do Angus com o Nelore, que a gente chama de Brangus? Por que você não foi trabalhar com outros gados europeus? Por que você escolheu o Sind? Eu tive um tutor familiar, era o meu avô, né? Hoje ele não está mais aqui com a gente, mas o meu avô, ele era um fazendeiro muito econômico. Aliás, podemos dizer que ele era um extrativista, né? E uma vez, ele era uma personagem, ele foi um personagem na minha vida muito importante, né? Eu convivi com ele a minha infância, né? Eu convivi com ele a minha adolescência, depois que eu fui estudar, cursinho, etc e tal, que a gente se separou. E eu fui o primeiro neto dele, né? E então ele me deu bastante respaldo, ele me fez eu gostar de boi, né? E eu lembro uma vez, não me recordo o programa, se era Globo Rural ou um desse, eu era novo, gurizote aí de uns 9 anos, e ele me chamou a atenção e estava tendo uma reportagem do Nordeste do Sind, falando do Sind. É que o Sind, ele entrou no Brasil em 1932, né? E ele entrou pela ilha de Fernando de Noronha, onde fez a quarentena sanitária, e entrou na região Nordeste. Então, destacou-se muitos criadores Nordeste, lá né, no Nordeste. E mostrou-se uma reportagem de uma vaquinha assim, de pequenininha, com úbere fantástico, comendo palma e produzindo um bezerro bonito. Aí o meu avô falou: André, esse é o gado do fazendeiro econômico. Eu falei: por quê, vô? Tá comendo palma, não que palma seja ruim, mas palma é água, né? 80% é água, 20% é a energia, fibra, né? É fibra energética. Mas não é um alimento igual que nós temos aqui. Isso me chamou a atenção. Ele falou: André, esse é o gado do fazendeiro econômico, a vaca é pequenininha, produz o bezerro, um bezerro grande, uma relação entre vaca e bezerro muito interessante, e ainda você ganha o leite, né? Você tem o leite. Então isso me chamou a atenção. É o que a gente chamava de dupla aptidão. Dupla né? aptidão, exatamente. E hoje, dos 2014, eu tive a oportunidade de realmente ver isso aí. Entrei profissionalmente e vi que o Sind, ele oferece grandes vantagens aos criadores. Não estou dizendo que é a melhor raça do mundo, né? Porque todas as raças têm têm a oferecer. Mas ao longo da conversa, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai mostrar o que o Sind pode oferecer para a pecuária. Então vamos mostrar, mas primeiro situa o nosso público. O Sind é europeu ou é zebuíno? Não, o Sind é uma raça zebuína, paquistanesa. Paquistanesa. O Sind, ele tem 6 mil anos de existência, né? Ele se criou em regiões inóspitas, de calor de 45, 46 graus e 0 grau de fria, né? Região de pouca alimentação, né? Alimentação escassa, e aonde ele foi evoluindo no seu processo seletivo. Então você percebe que o Sind é um gado que anda menos, né? O Sind é um gado mais dócil, ele não é um gado assim ágil para não perder energia, né? Existem grandes particularidades do Sind. O Sind, ele tem um acúmulo de gordura mais avantajado na maçã do peito e nas regiões posteriores,
né, em relação às outras raças, porque ele tinha que desenvolver uma estratégia para acumular energia para os tempos ruins. Não é tanto igual o cupim em outros zebuínos. Não, assim, o cupim também, mas além do cupim, ele guarda em outros. Ele guarda em outros. Então é uma característica de animal rústico. Característica de animal rústico. Você sabe que nós temos a ovelha pantaneira, a Uniderp já é pioneira no estudo da ovelha pantaneira. E você está falando, eu estou pensando bem nela, ela teve que achar estratégias para viver num ambiente inóspito. Todo mundo pensa no Pantanal, o Cindy deve ser um bom animal Pantanal. Porque todo mundo pensa no Pantanal, água. Não, a água é de vez em quando. Pantanal é um deserto seco, quente, né? E a ovelha pantaneira, capim nativo, o animal às vezes tem que comer outras plantas além do capim nativo, né? Que isso favorece ele algumas coisas. E aí essa rusticidade a gente percebe no animal que teve que se adaptar ao meio. E o Cindy já é esse animal adaptado, fazendo esse comparativo da ovelha pantaneira, né? Que são, claro, espécies diferentes. E essa rusticidade ela veio sendo acompanhada com melhoramento? Exato. Não, o Cindy é o seguinte, ele já traz no seu DNA a dupla aptidão para carne e leite. Né? E vem com ele também a rusticidade. O Cindy é um animal muito rústico, extremamente rústico. Né? Tanto que tive oportunidades de visitar fazendas que criam gado Nelore e Cindy, em plena seca. Né? Você olha para o Cindy, ele está num estado muito melhor que o estado do Nelore, né? Em regiões onde você demanda, assim, onde você não tem uma quantidade de capim e de alimento necessário. Então, o Cindy, ele come casca de árvore, ele come folhagem, né? Então, é um animal, pela sua natureza, ele tem um comportamento superior às raças Nelore nas situações de viabilidade alimentar. Ele se vira assim, mais. Ele se vira e se vira muito bem. Né? Então, isso é um ponto que favorece muito a criação do Cindy. Né? Porque a gente sabe que, e a gente está vendo aí, existe essas reuniões para se tratar da climatologia, né? E a gente sabe que as chuvas a cada dia são mais irregulares, nós não temos mais aquela certeza do tempo, né? Então, hoje o fazendeiro, se ele pensa em rentabilidade, se ele pensa em ganhar dinheiro, ele tem que procurar raças rústicas. Né? Ele tem que ter essa expertise de procurar raças rústicas e também ser um agricultor, digamos assim, para na hora oportuna ele se precaver fazendo as reservas, né, de silagem, de feno, né, enfim, sabe? Então a gente pode hoje, eu posso hoje falar com a boca cheia que o Cindy é uma raça que vai se destacar e está se destacando, está se crescendo muito, em detrimento da sua rusticidade, sua precocidade, a sua capacidade fértil, que a gente sabe que os hormônios precursores da reprodução é a gordura que forma. Então, o Cindy, ele é um animal mais gordo, mais compacto. E uma particularidade muito interessante, Marcos, no Cindy, é que ele tem um rendimento de carcaça superior aos outros animais. Então, você pega a Cindy com rendimento de carcaça de 57%, 58%, 59%. Né? Então, são vantagens que o Cindy oferece. Com relação à taxa de lotação, uma vaca Cindy ela dá aí 450, 420 quilos, né? No lugar de uma vaca Nelore, você pode pôr 1,3 Cindy e não afeta nada, não precisa mudar nada a alimentação. Então você consegue ter uma eficiência produtiva. Você melhora... Só mudando a raça, você tendo o Cindy em vez de Nelore, você tem melhor eficiência produtiva. Sem dúvida. Você consegue aumentar entre 25% a 30% a taxa de lotação em vacas. Você tinha falado um dado importante, eu e o André estávamos conversando antes. Você tem que produzir carne. Né? Você é produtor de carne. Sim. Tem que produzir carne. Eu produzo genética, né? Sim, você vende genética para outros, produção de carne. Mas o seu foco é produção, né? Produção animal, produção de carne.
E quanto, nas suas contas ali, ou de média geral, a pessoa tem que gerar quantas toneladas por hectare para poder sobreviver? Para um empreendimento pecuário ser eficiente e rentável, o produtor ele não pode produzir menos que 50 arroba por hectare. Ele tem que lançar abaixo de 50 arroba, ele está perdendo. Ele já começa, não perdendo, mas assim, começa a não ter muita capacidade. Né? Hoje, por exemplo, fala, por que soja dá mais dinheiro que o boi, agricultura? Porque eles jogam quilômetros, toneladas de adubo. Né? A pecuária não, a pecuária é deixada de lado, aquele espaço rapado, não tem uma preocupação, já está se mudando, mas 95% do produtor, do pecuarista, ele não se ateve a isso. Ele saiu de fazendeiro para pecuarista, mas não chegou a empresário. Exatamente. Então, existe estratégias, existe ações sine qua non para que a pecuária ocorra e dê essa rentabilidade de 50 arroba por hectare. Então, eu costumo dizer, eu gosto de ouvir esse termo, must-win battles. O que é isso? É batalha a ser vencida. Então, o produtor ele tem que se desmistificar, ele tem que se abrir o coração dele, a mente dele, a racionalidade e partir para essas estratégias. Boa ideia, a estratégia. Então, na estratégia, nós temos aí alguns pilares. Você sabe que tem que produzir 50 arroba por hectare. Né? Então, você já focou numa raça. Cindy. Por quê? Você acabou de falar para a gente que ela é mais produtiva. Né? E você está falando em outro ponto, que é muito importante nos bancos, os alunos da pecuária entenderem isso, que você tem que pensar como um agricultor. Devolver para o pasto, né, o que é tirado. Se tira. Exato. Então, nessa estratégia aí, qual que é a pastagem que você usa? Braquiarão. Marandu? Marandu. O braquiarão. Respeita a fisiologia dele e lógico, lança mão da válvula de confinamento, né? Porque a gente tem momentos que a gente tem que sequestrar os animais, né? Tem momento que tem que fazer o sequestro. Fala pro pessoal, que momento que você faz isso? O momento de seca, o momento de uma irregularidade de chuva durante as águas, né? Porque lá a gente trabalha muito com receptoras também, sabe? Então eu faço FIV, fertilização in vitro, e transplanto esses animais, esses embriões nas receptoras. Então a gente tem que fazer um manejo bem legal, porque senão você perde, né? E uma grande importância também que eu vejo, Marcos, você tem que buscar economicidade na sua produção, sabe? Eu sei que existem várias tecnologias, existe ração, existe proteico 0,3, 0,1, etc. e tal, mas nós temos que ter muito cuidado e nós temos que ter muito cálculo para não se residir simplesmente, vou usar isso aí e acabou. Nós temos que ter um bom manejo de pasto, uma raça rústica, importante. Por exemplo, eu falo para você, eu não uso proteinado no meu gado Cindy. Ele passa seca no sal mineral e come facho. E você tem, mas você tem... Eu tenho facho. Tem material para ele. Eu tenho facho, mas eu não dou nenhum grama de proteinado para esse gado. Eu dou um sal mineral bom, né, porque é mais matrizes, né? Eu dou um sal mineral muito bom e eles passam no sal e na macega, né? Você garante a matéria seca. Exatamente. Já as receptoras eu preciso lançar a mão de usar proteinados, porque eu sei que é um animal mais exigente. Tem mais exigência. Geralmente são animais cruzados, né? Meio sangue, angus, etc. e tal. Então há essa necessidade. Por isso que eu vejo, é um contexto geral. Para você ser eficiente, você tem que dar um giro de 360 graus na sua gestão. Então não existe receita de bolo. O que nós sabemos que existe estratégia. Trabalhar hoje o pecuarista ele tem que ter manejo de pasto, isso é fundamental. Tem que optar por raças rústicas, raças que aguentam, né? Porque tudo quando é bonito, né? Na hora que você precisa, né? Aí você vai ver qual é a raça, né? E você sabe, não adianta. A fertilidade, produzir bezerro, cair bezerro no chão depende do grau nutricional do seu rebanho. Tripé, né?
É genética, a reprodução e nutrição. É nutrição. Aí, o André, nós aprendemos em sala de aula e no dia a dia a fazer um balanço ou pelo menos entender qual que é o balanço nutricional. Te falo isso porque eu dou aula Certo. eu dou aula também, né, de nutrição e assim, eu uso várias horas aprendendo a fazer cálculos simples, como quadrado de Pearson. Certo. A pessoa primeiro entender por que de proteína, por que de energia, para onde que vai isso, né? A gente acaba tendo muito medo da bioquímica nos bancos da universidade, isso, todo mundo tem esse medo. Mas no campo, quando você vai pôr a mão na massa, você também lança a mão desse conhecimento. Você faz cálculos. Sem dúvida. Isso aí anda... Eu tenho um aplicativo que anda comigo direto, né? Eu tive a felicidade de ter bons professores na área de... Você também participou, né, na área de nutrição animal. Então, todo dia a gente está formulando, reformulando, né, todos os conceitos que eu ganhei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a gente usa no dia a dia, né? Então, análise bromatológica, agora eu estou plantando palma, né, que eu quero reproduzir o cenário rústico do gado, tanto Cindy, que também agora eu crio Guzerá, sabe? Então eu quero reproduzir essa situação, né, que eu tive 20 dias agora na Paraíba. Eu visitei várias fazendas e eles produzem lá. Eu fiquei de queixo caído para saber, né, como que... E porque eles fazem as coisas certas, eles trabalham, né? O dono tá junto. Um dos fatores muito importantes que leva ao sucesso, né? Eu sei que para muitos pode ser chovendo molhado, mas o olho do dono é o que engorda o boi. Não existe outra válvula, né? E outra coisa, e deixar muita responsabilidade na mão do colaborador, às vezes o tiro pode dar no peito, né? Então a gente tem que estar em cima. Eu estou em cima direto lá, né? Eu monitoro, né? Fico lá, eu vou de segunda a sexta. Hoje que a gente programou esse evento, mas a gestão do dono, a gestão é fundamental. E tem uma novidade também, o André é nosso parceiro, não só de visitas, né, André, mas a gente já está preparando alguns estudos. Sem aproveitar esse conhecimento do André, porque assim, para você fazer pesquisa, tem que anotar, né? Exato. Tem que ter tudo anotado e depois avaliar isso estatisticamente. O André, porque tem uma cabeça pensante também, a gente vai fazer alguns trabalhos de mestrado e doutorado juntos, medindo a eficiência. Exatamente, eu apoio total, né? Eu vim de um banco de universidade, né? Onde durante o meu estágio acadêmico, durante a minha permanência acadêmica, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, acredito muito nisso, né? As portas da Sindipê estão totalmente abertas para a gente evoluir, medir e constatar na ciência, né? Com dados estatísticos, enfim, para que possa gerar um pouco de experiência positiva e validada pelo um órgão de pesquisa, né? Isso é fundamental. E ela traz muita coisa, não só a validação, mas também com a necessidade de percepção. Falou, opa, precisamos apertar mais o parafuso aqui ali. Um ponto que eu conversei com o criador de gado Cindy, um dos primeiros criadores de gado Cindy, né? Que hoje ele tem um rebanho, o maior rebanho do mundo ele tem de Cindy. Brasileiro. E eu comentei com ele que eu estou fazendo, para cada quilo de queijo, eu demando 5 litros de gado do Cindy. Opa! Ele falou, André, ele não sabia disso. Então, fala qual que é o normal aí, que a gente conhece. Normal é na faixa aí de 10 8, né? Quando muito 8, 10. 8 na chuva, os 10 na seca, mais exatamente. Ou menos isso, né? E o Cindy, ele tem uma característica no leite dele, é um leite muito gordo.
E o Sind não é intrínseco dele, outras raças têm. Mas o Sind ele tem uma prevalência maior de produzir leite beta-caseína 2A2. Ah, então para quem tem alergia. Para quem né? tem alergia, né? Existem relatos, eu tenho colegas doutores oncológicos que trabalham na oncologia, eles me relataram que quando o paciente submete a quimioterapia, ele fica muito sensível. E o leite normal, ele não consegue parar no estômago, ele vomita aquele leite. E ele me relatou que o leite Sind, porque ele também é um criador de gado Sind, tá. ele me relatou que o leite Sind para mais no estômago E isso me despertou um grande interesse que eu entrei já faz pouco tempo com o Sind leiteiro, que é um Sind menor, é um Sind mais diferente em relação... É a Jersey dos Sinds. Vamos dizer assim, exatamente. É um Sind assim, um animal menor, né? Mas está se evoluindo também, dupla aptidão, carcaça e leite, né? Que eu tenho lá também. Mas eu acredito muito nesse Sind menor, porque menos exigente, né? Come menos e o leite entra pela boca. Então não adianta falar que você dá a pasta, mas se não tiver jacaru, não vai. Jacaru né? é Então, comida em Guarani. Comida em Guarani. Então, o que eu te digo? Esse projeto de desenvolver o leite A2A2, eu estou começando e eu tenho um projeto social. Eu quero poder contribuir com os hospitais de câncer. Legal. Porque o meu pai faleceu de câncer, eu vi o atendimento que ele recebeu. Né? Então, acho que é a retribuição da gente. Beleza. Tá bom, Marcão? Então, vamos agora para a parte de mitos. Mito ou verdade? Okay. Toda linha de produção, seja agronômica, seja florestas, seja produção de carne de leite, seja ovinocultura, bovinocultura, a gente tem alguns dizeres tradicionais, né? E aí a gente tem alguma coisa também no meio da produção animal e você tem uma experiência com o Sind que podemos ver se é mito ou verdade. O animal pequeno, ele é menos produtivo? Quando você olha assim o visual, a gente via lá comparando o Nelore, que antigo, né, era pernalta, e os animais europeus mais baixos, mais gordinhos. Então, visualmente, você tem alguma coisa. O que você tem para dizer? É mito ou verdade isso no Sind? Olha, o Sind, como também outras raças, ele iniciou a sua criação num tamanho pequeno, né? E o Sind nordestino, em detrimento de uma escassez alimentar, o processo seletivo, ele permaneceu num frame mais pequeno, um tamanho menor, né? Então, naturalmente, esse animal, ele nessa seleção, ele entrega menos do que um animal moderno. Só que a gente busca modernidade, né? Eu mesmo tenho protótipos pequenos e tenho protótipos modernos. Animais de costela com uma boa amplitude torácica, comprimento, né? Área de olho de lombo retilínea, né? Aqueles bois que nós falamos, boi de calção, touro de calção, que tem um culote. Grande, né? A proporcionalidade de posteriores desejáveis, né? E acabamento de gordura. Tá? Por isso que eu tenho uma pressão muito grande de seleção nos animais. Tudo que produz não vira touro. Eu mato, lá não fica. Outra coisa, animal bravo também não se perpetua na minha propriedade. A gente vira carne. Então, o processo seletivo vai fazer com que você consiga entregar mais carne, como foi o Nelore. Quando entrou pernalta, né? Tardio. E o Nelore, ele sofreu como que eu posso dizer a palavra? Pressão de seleção? Até uma perturbação com relação à morfologia. Orelhinha, não sei o quê. E isso fez um retrocesso na raça Nelore. Pessoal que busca estética, né, em vez de produção. Tanto que hoje o Nelore é de produção. Eu crio o Nelore também, mexo com o Nelore de produção. Né, do frame mediano, comprido, profundo, né, dócil. Então, hoje você
existe como você imprimir essas características no Nelore. Só que o Cindy, de uma forma natural, ele é manso. De cada 100 animais, Cindy 95% é manso e 5% tem um comportamento mais enérgico, né? Mas esses enérgicos a gente retira do rebanho. Tira do rebanho. Então, no final das contas, o pequeno não quer dizer que ele não produza carne. Ele produz carne numa amplitude menor do que o mediano moderno. Por isso que nós estamos fazendo o Cindy moderno hoje. O moderno, ele parece pequeno comparado com outras raças. Não, assim, ele tem um tamanho menor, vamos falar do Nelore. Ele tem um tamanho menor do que o Nelore, mas ele engana. Na hora que pega, visualmente... Esse dia, eu vou te dar um exemplo, Marcão. Eu vi um touro lá, que eu usei ele demais. Outra coisa, uso ele em arrendamento, e falo que o Cindy tem um umbigo mais pendular, mas nunca precisei matar um boi por causa de umbigueira. Nunca precisei. Ele não é difícil ele pegar uma umbigueira. E aí esse Cindy, esse touro que eu trouxe, eu falei, eu vou dar uma descansada nele, porque eu vou coletar sêmen dele agora, vou dar uma comida. Agora ele está no asa. Cansou demais, né? E eu olhei para ele, comentei com o meu colaborador, eu falei assim, esse boi deve estar pesando uns 720 quilos, por aí. Pus na balança, deu 830. Então, um grande pecuarista falava... O olho não substitui a balança. Ele falava assim, o seu Fernando Quagliato, até faleceu, ele falava assim, o Cindy é bom para você comprar no zóio e vender no peso, porque ele engana. Ele realmente engana a gente. Qualquer criador de Cindy, eu falei com esse, que eu considero ele o guru do Cindy, né? Ele falou, André, o Cindy engana. Eu falei, rapaz, engana mesmo, porque esse dia eu contei para ele esse episódio, né? Só que, Marcos, reforçando esse teu assunto do animal médio, nós não podemos produzir um animal grande, porque quanto maior for o animal, mais tardio ele é. A gente tem que ter um equilíbrio. Também não pode ser pequeno, também não pode ser grande. Um médio. O animal médio é um animal de boa aceitabilidade e de boa capacidade de nos entregar uma rentabilidade. Isso, aí você fechou o raciocínio, porque, primeiro, o olho não substitui a balança. Exato. E muitas vezes o que você vê não é o que, na realidade, quando você pode aferir. Exatamente. Né? Que você percebe. E às vezes os antigos compradores, que isso mudou bastante, né? Eles ficavam olhando mais a forma do animal, mas não sabiam o que ela entrega, que é o que você acabou falando. Culote, arqueamento de costela, olho de lombo, altura do animal, se é tardio ou não. Então, aí entra naquela lance da sustentabilidade e da eficiência produtiva. Você produzir mais em menor área, mas aí você tem que escolher aquele animal específico para isso, para saber que ele dá mais produtividade do que o animal tardio. Então você tem precocidade, produção de carne, né? E também aproveita a aptidão leiteira. É um bom equilíbrio. Exatamente. Eu costumo dizer que o animal ele tem que ter 2/3 de ocupação de espaço e 1/3 de vazio só. Então é aquela, nós falamos, virilha baixa, né? E comprido e profundo. E manso. Porque o animal manso ele converte. E uma outro ponto do Cindy que eu vi lá, você não precisa fazer uma ração, vamos dizer, milho. Eu não preciso dar um milho para o Cindy desenvolver, eu dou um resíduo de milho e ele vai bem, ele engorda bem. Então a gente vê que essa particularidade. O zebu, de uma forma geral, ele é menos exigente que o europeu, evidentemente. Mas eu vejo no Cindy uma resposta aos subprodutos, desde que seja equilibrado, né? Desde que seja bem... É feita a análise bromatológica, é feita a correção. O Cindy se desempenha muito bem com resíduos alimentares. Beleza. Okay? André, quero agradecer muito você poder ter estado aqui hoje com a gente, poder falar desse conhecimento todo, trazer para o público. Eu vejo que se deixar o André falar, a gente vai ficar o dia inteiro, porque é uma paixão. E quem não tem paixão na hora de produzir, não consegue produzir, né? Exato. Quero te dar os parabéns por isso e as portas abertas, tudo bem se precisar. Ô Marcos, da mesma forma também estendo agora essa nossa
a aproximação desses estudos. Nós temos muito trabalho para desenvolver no leite, no corte, no Cindy, depois, de repente, no Guzerá, o que vocês acharem interessante da gente fazer lá. Tá? As portas da Sindipê estão totalmente abertas à Uniderp, com pesquisa aplicada. Combinado. Obrigadão, André. Um abraço.